Olá, alunos! Neste vídeo, nós vamos estudar a equação do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau? Por exemplo, x² menos 5x mais 6 é uma equação do segundo grau? Sim. Primeira coisa, o que é uma equação? Uma equação é uma sentença matemática que tem uma igualdade, que é o caso que nós temos aqui, e tem uma incógnita, que no nosso caso nós temos aqui o x. Então, é uma equação, sim. E por que ela é do segundo grau? Porque o maior expoente que aparece aqui é o 2. Se eu pensar de forma genérica, a equação do segundo grau tem essa característica aqui. Ax² mais bx mais c igual a zero. Com a diferente de zero. Porque se o a for zero, não temos x², volta a ser uma equação do primeiro grau. Por que a gente está relembrando isso aqui? Nós já vimos isso em vídeos anteriores, mas nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente calcula as raízes dessa equação com uma calculadora online. Então, para eu conseguir calcular em uma calculadora online, o que eu preciso fazer? Eu preciso identificar quem é o valor de A, de B e de C. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C. O A é quem está junto com x². Quem está junto com x² aqui? Se não aparece, é o coeficiente 1. Porque uma vezes x², nós escrevemos apenas x². O B é o coeficiente que está junto com o x. No caso aqui, nós temos o menos 5. Então, o B será menos 5. E o C é o termo independente. Então, o mais 6. Então, aqui a gente tem que o A é 1, o B é menos 5 e o C é 6. Então, vamos lá para a nossa calculadora online, que está disponível no Google, para a gente poder calcular as raízes só indicando o valor de A, B e C. Então, lembra, A é 1, B é menos 5 e C é 6. Vamos lá. Então, essa aqui é a minha calculadora online, ó, calculadoraonline.com.br/equação do segundo grau. Aqui ela já mostra, então, o ax² mais bx mais c igual a zero. E aqui eu posso colocar os coeficientes. Vejam que ela coloca aqui. Eu posso, inclusive, colocar fração, por exemplo, 1/2, 1/3, não é o nosso caso. Como o nosso caso são números inteiros, então a gente vai colocar apenas no numerador. O denominador a gente vai deixar sem número. Então, o meu A era 1, o meu B era menos 5, então eu vou colocar aqui menos 5, e o meu C era 6. E eu vou clicar aqui em calcular. O que ele faz? Eu colocando para vocês o valor de A, B e C, ele identifica o delta, o discriminante, né, pela fórmula B² menos 4AC. Então, ele diz que o delta é 1, ou seja, há duas raízes reais. Lembra quando o delta é maior que zero, eu tenho duas raízes. E aplicando o Bhaskara, eu entendo que o meu x' é 3 e o meu x² é 2. Ou seja, as minhas raízes são 3 e 2, ou 2 e 3, né? Aí aqui ele ainda fala de ponto mínimo e gráfico. Isso vocês vão identificar quando trabalharem com função do segundo grau. Mas percebam que aqui a calculadora também já dá uma ideia disso para vocês. Mas o que eu queria que era encontrar as raízes, então as raízes aqui são o 2 e o 3. Então eu posso colocar aqui, né, que a minha solução são as raízes 2 e 3. Vamos a mais um exemplo? Olha só. x² mais 3x menos 8 igual a zero. Então, de novo, vou encontrar o valor de A, de B e de C. O valor de A, quem está junto com x²? 1. O B, quem está junto com x, que é 3. E o C é o termo independente, então menos 8. Então, A1, B3 e C menos 8. Vamos lá para a calculadora online. Então, 1, 3 e menos 8, calculando. O meu delta deu 41, delta maior que zero, duas raízes reais. 41 não é uma raiz inteira, exata, né? Então, aqui a gente tem como x' 1,7 e o x² menos 4,7. Então, aqui eu posso colocar 1,7 e menos 4,7. Vamos a mais um exemplo. Ó. x² menos 9 igual a zero. Aqui eu tenho que encontrar o valor de A, de B e de C. O A é quem está junto com x², que é 1. O B é quem está junto com x. Se o x não aparece aqui, é porque ele foi multiplicado por um valor que ele desapareceu. Ou seja, eu tenho 0x. Então, aqui o meu B é 0
E o C é o valor independente aqui, que é o menos 9. Então, eu posso... Isso aqui a gente chama de uma equação incompleta, porque eu não tenho todos os valores diferentes de zero, né? O B é igual a zero, mas não tem problema. Aí eu vou substituir lá o A por 1, o B por 0 e o C por menos 9. Então, aqui 1, 0, menos 9. Aí é só calcular. O meu delta deu 36, tenho duas raízes, quais são? 3 e menos 3. Então, aqui é a minha solução, as das raízes, menos 3 e 3. E o último ainda, x ao quadrado mais 4x igual a 0. Então, de novo, A, B e C. O meu A é quem está junto com x ao quadrado, no caso é 1. O B, quem está junto com x, que é 4. E o C, o termo independente, se ele não aparece, é 0. De novo, eu tenho uma equação incompleta, mas não tem problema. Agora é só substituir. 1, 4 e 0. Calculando aqui, eu tenho delta 16, duas raízes reais, o 0 e o menos 4. Então, a minha solução aqui vai ser 0 e menos 4. Então, percebam que essa calculadora, ela já me dá o valor do discriminante e o valor das raízes. Então, é só eu conseguir tirar o valor de A, B e C, dos coeficientes, que ela já me faz o cálculo. Então, eu espero que tenha sido útil. Até um próximo vídeo.